Algo mudou em 7 de novembro de 2025, quando o visitante interestelar conhecido como 3I Atlas atingiu o ponto mais próximo do nosso Sol. Ele fez algo inesperado, algo que deixou os astrônomos à procura de explicações, e o que eles estão a descobrir agora está a fazer com que alguns cientistas façam perguntas que pensavam que nunca teriam de fazer. Não se trata de mais um cometa a passar pelo nosso sistema solar. Trata-se de um objeto que tem viajado pela escuridão entre as estrelas há milhares de milhões de anos. Um objeto que não deveria estar a se comportar da maneira como está. E quanto mais dados coletamos, mais estranho tudo se torna. Deixe-me contar o que está a acontecer agora, porque o que se desenrolou nos últimos dias mudou tudo o que pensávamos entender sobre esse visitante. Quando o 3I Atlas se aproximou do periélio, a sua aproximação máxima do Sol, algo inesperado aconteceu. Os astrônomos esperavam que o cometa brilhasse gradualmente à medida que a radiação solar vaporizasse a sua superfície gelada. Comportamento padrão de um cometa. Já vimos isso centenas de vezes, mas o Atlas 3 Olhos não seguiu o roteiro. Em vez do brilho previsto de magnitude 14,78, as observações do telescópio óptico nórdico registraram magnitude 15,04 em 29 de outubro. 26% mais fraco do que o esperado. O desvio padrão para o brilho de um cometa a essa distância é de no máximo 8%. Este objeto desviou-se por um fator de 3,25. Por quê? Então, poucos dias depois, algo ainda mais incomum aconteceu. Entre 2 e 7 de novembro, o brilho do objeto aumentou. Não gradualmente, rapidamente. Em 5 dias, a luminosidade aumentou um fator de 2,1. Dobrou em menos de uma semana. Cometas não fazem isso. Não a essa distância do Sol. Não sem mudanças estruturais massivas. A energia necessária para produzir esse aumento de brilho é calculada em aproximadamente 30 terawatts, sustentados durante esses 5 dias. Isso equivale à produção de 15 mil reatores nucleares comerciais a funcionar em plena capacidade. De onde vem essa energia? Os dados espectroscópicos levantam mais perguntas do que respostas. Em 15 de outubro, o Observatório Keck, no Havaí, realizou uma análise espectral detalhada. Eles detectaram carbono diatômico a 385 nanômetros, radicais de cianeto a 388 nanômetros, dióxido de carbono a 2,7 micrômetros, vapor de água a 3 micrômetros. Todas as assinaturas correspondem à composição padrão dos cometas da nuvem de Oort, com uma tolerância de 12%. Nada de anormal, nada que sugira origem tecnológica. A impressão digital química grita, cometa natural. Mas o comportamento não corresponde. É aqui que fica interessante. No dia 3 de novembro, a espectroscopia de acompanhamento do Observatório Europeu do Sul detectou algo inesperado, um desvio para o azul nas bandas de emissão C2. O desvio para o azul indica que o material se move em direção ao observador mais rápido do que o esperado. A velocidade medida, 17 km por segundo, mais rápida do que a velocidade orbital do cometa. Algo está a ser ejetado da superfície em alta velocidade. Não é uma libertação normal de gases, não é sublimação padrão, é uma ejeção direcionada. As moléculas C2 são compostos de carbono normalmente encontrados em cometas? Sim. Mas estão a mover-se de forma errada, estão a mover-se muito rápido, e estão a mover-se num padrão que não corresponde à libertação aleatória de gases. As medições de vapor de água contam uma história ainda mais estranha. Em 15 de setembro, as medições mostraram uma taxa de produção de água de aproximadamente 1,4 vezes 1028 moléculas por segundo. Padrão para um cometa desse tamanho a essa distância. Um mês depois, em 15 de outubro, 5,7 vezes 1028 moléculas por segundo. Isso representa um aumento de 40 vezes em 30 dias, 40 vezes mais vapor de água. Para contextualizar, quando o cometa Hale-Bopp se aproximou do periélio em 1997, a sua produção de água aumentou 6 vezes num período de tempo semelhante. O 3I Atlas aumentou 40 vezes. Isso é quase 7 vezes maior do que o cometa mais ativo que já observamos. O que mudou? Mas talvez a observação mais intrigante seja o que está a faltar. Poeira. Todos os cometas produzem poeira. Faz parte da física básica da sublimação. À medida que o gelo se vaporiza, ele libera partículas de poeira incorporadas. A poeira reflete a luz solar, criando a cauda visível que associamos aos cometas.
O 3i Atlas deveria estar a produzir grandes quantidades de poeira, dada a sua produção de vapor de água. Em vez disso, a relação poeira-gás medida é de 0,1. Os cometas típicos têm uma relação poeira-gás de 1,0. Este objeto produz 10 vezes menos poeira do que o esperado. O único caso comparável é o cometa 96P Mach-Holtz, que também apresentou déficit de poeira. Mas mesmo Mach-Holtz nunca mostrou esse extremo. A falta de poeira cria um paradoxo de visibilidade. O objeto deveria ser mais brilhante devido à enorme produção de gás. Deveria ser mais escuro devido à falta de poeira refletora. Esses efeitos se cancelam parcialmente, mas o resultado líquido é uma variação de brilho que não deveria ser possível nos modelos cometários padrão. Algo sobre a composição ou estrutura desse objeto é fundamentalmente diferente. A questão é, naturalmente diferente ou artificialmente diferente? Vamos falar um pouco sobre a trajetória. O 3i Atlas entrou no nosso sistema solar numa trajetória hiperbólica com excentricidade de 1,17. Isso é prova de origem interestelar. Não há dúvida quanto a isso. Velocidade no periélio, 68 km por segundo. Isso é 209 mil km por hora. Isso excede a velocidade de escape do sistema solar por um fator de 1,42. O objeto não pode ser capturado, ele irá embora para sempre. A aproximação mais próxima da Terra ocorrerá em 19 de dezembro, a 267 milhões de quilômetros. Para referência, a Terra orbita a 150 milhões de quilômetros do Sol. O objeto nunca chega a menos de 1,78 vezes a distância Terra-Sol. Apesar disso, a cobertura da mídia descreve-o como a caminho da Terra e em rota de colisão potencial. Nenhuma das afirmações é precisa, mas elas geram engajamento. A trajetória faz algo incomum, porém. Em 16 de março de 2026, o objeto passa por Júpiter a 54 milhões de quilômetros. Em 3 de novembro, ele passou por Marte a 97 milhões de quilômetros. Em 5 de outubro, ele passará por Vênus a 89 milhões de quilômetros. 3 planetas principais, 3 aproximações, 6 meses de intervalo. Avi Loeb, astrônomo de Harvard, sugeriu que essas aproximações podem ser estratégicas, que uma sonda inteligente pode usar essas oportunidades para implantar dispositivos enquanto permanece oculta. Isso é especulação? Sim. É cientificamente rigoroso? Discutível. Mas vamos examinar a probabilidade. A chance de um objeto interestelar aleatório entrar no sistema solar e realizar 3 sobrevoos planetários dentro de um fator de 2 dessas distâncias específicas, aproximadamente 11%. 1 em cada 9. Não é impossível, nem mesmo improvável. O sistema solar recebe cerca de 10 a 20 objetos interestelares por ano. A maioria é muito fraca para ser detectada. O número esperado que mostra um padrão de aproximação semelhante, 1 a 2 por ano. Portanto, o Atlas de 3 olhos não é estatisticamente anômalo em termos de trajetória. É típico, mas a combinação de trajetória incomum e comportamento incomum cria um padrão que exige explicação. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas, não com a ciência, mas com a informação. Em 28 de outubro, apareceu um vídeo no YouTube intitulado NASA confirma. Atlas de 3 olhos mostra características de design inteligente. O vídeo acumulou 1,2 milhões de visualizações em 18 horas. Afirmava que a NASA tinha detetado sinais de rádio em intervalos de números primos provenientes do objeto. Afirmava que as variações de brilho correspondiam à sequência de Fibonacci. Afirmava que os dados espectroscópicos revelavam proporções isotópicas não naturais. Todas as 3 afirmações são falsas. Não existem tais dados em nenhum relatório da NASA. O vídeo usou imagens manipuladas de telescópios reais misturadas com imagens geradas por computador. O criador, conta anônima criada em 14 de setembro de 2025, 2 semanas antes do upload do vídeo. A conta não postou nada antes ou depois. Esta é uma característica marcante de uma campanha coordenada de desinformação. A NASA emitiu uma correção em 30 de outubro. A correção alcançou aproximadamente 230 mil pessoas. A falsificação original alcançou 1,2 milhões. Proporção: 5,2 para 1 a favor da falsificação em relação à correção. Por que a informação falsa supera a correção por um fator de 5?
Porque a correção requer ceticismo ativo e comportamento de verificação de fatos. A ficção requer apenas visualização passiva. A atenção humana padrão é o modo passivo. O vídeo falso satisfazia o requisito de visualização passiva. A correção exigia verificação ativa. Na competição entre o processamento passivo e ativo de informações, o passivo vence 78% das vezes, de acordo com uma pesquisa de psicologia da mídia da Stanford, publicada em 2023. Mas o conteúdo fabricado cria consequências reais. Ele estabelece uma base falsa para a expectativa do público. 1,2 milhões de pessoas agora têm uma imagem mental do que o 3i Atlas representa com base em evidências fabricadas. Quando os dados reais contradizem essa base, surge a dissonância cognitiva. Os dados reais são rejeitados como inconsistentes com o que todos sabem. Essa inversão, em que a ficção se torna o padrão de autenticação e a realidade se torna suspeita, não é teórica, é mensurável. Pesquisas realizadas entre 1 e 3 de novembro mostram que 41% dos adultos americanos acreditam que o 3i Atlas exibe características incomuns não típicas de cometas. Quando solicitados a especificar as características, as respostas mais comuns referem-se diretamente a alegações de vídeos fabricados. A narrativa falsa alterou permanentemente a percepção do público, apesar de não ter qualquer fundamento científico. Enquanto isso, o trabalho científico real continua. Entre 15 de outubro e 5 de novembro, foram publicados 17 artigos revisados por pares analisando o 3i Atlas. Tópicos: análise de trajetória, composição espectroscópica, dinâmica de poeira, modelagem de origem, análise comparativa com Oumuamua e Borisov. Número total de autores: 143 pesquisadores de 31 instituições em 14 países. Conclusão: unânime. Cometa interestelar natural. Nível de confiança: 90,8%. Os 0,2% restantes de incerteza são devidos à cobertura incompleta dos dados, não a evidências de tecnologia. Nenhum artigo sugere origem tecnológica. No entanto, o debate público trata ambas as possibilidades como igualmente válidas. Como chegamos a este ponto? Como é que o consenso científico se torna equivalente à especulação do YouTube no discurso público? A resposta está na otimização da plataforma. O algoritmo do YouTube prioriza o envolvimento. A hipótese alienígena gera mais envolvimento do que a explicação natural. Portanto, o algoritmo promove conteúdo alienígena. Essa promoção ocorre automaticamente. Nenhum ser humano no YouTube decide amplificar a desinformação. O algoritmo mede o envolvimento e promove conteúdo de alto envolvimento. O envolvimento está correlacionado com a excitação emocional. A precisão científica está fracamente correlacionada com a excitação emocional. A forte excitação emocional está inversamente correlacionada com a precisão factual. A matemática é simples. A otimização da plataforma seleciona contra a verdade. Em 2 de novembro, o físico Michio Kaku foi forçado a negar publicamente declarações que nunca fez. Vídeos deepfake apareceram mostrando Kaku afirmando que o 3i Atlas é quase certamente uma nave alienígena que transmitiu energia para Marte. Kaku nunca fez essas declarações. Os deepfakes manipularam imagens autênticas de entrevistas de contextos não relacionados. Custo de produção do deepfake, estimado em $5.000. Alcance: 500 mil a 2 milhões de visualizações por vídeo. Custo por impressão: 0,25 a 0,1 centavos. A publicidade tradicional custa $2 por impressão. Retorno sobre o investimento: 800 a 2.000%. O incentivo econômico garante a produção contínua. Brian Cox relatou deepfakes semelhantes a 4 de novembro. O padrão indica coordenação. Ambos os cientistas têm alta credibilidade. Ambos se opuseram publicamente à especulação sobre sondas alienígenas. Visá-los mina a autoridade científica. Cria confusão sobre o que os cientistas realmente acreditam. A confusão paralisa a tomada de decisões informadas. Esta é uma metodologia clássica de guerra de informação. Não é nova, mas a aplicação a objetos astronômicos é nova. Por que visar asteroides com operações de informação? Prática. O Atlas de 3 olhos é um ensaio de baixo risco. As técnicas desenvolvidas aqui serão aplicadas a domínios de alto risco: eleições, pandemias, sistemas financeiros, operações militares.
A infraestrutura para o colapso da verdade está a ser testada em cometas inofensivos. O que acontece quando as mesmas técnicas visam sistemas críticos? O objeto atinge magnitude 17,1 em 6 de novembro. Isso está abaixo do limite para observação amadora em condições de poluição luminosa. A partir deste ponto, são necessários telescópios profissionais. A NASA aloca tempo do telescópio espacial Hubble para monitoramento espectroscópico contínuo. A Agência Espacial Europeia aloca tempo de imagem do Mars Express. Estes são protocolos padrão para objetos interestelares interessantes. A mídia descreve-os como resposta de emergência e mobilização de recursos sem precedentes. Ambas as caracterizações são falsas, mas elas se espalham sem correção porque a correção requer conhecimento técnico dos procedimentos de alocação de recursos. Conhecimento possuído por aproximadamente 0,02% da população. Os restantes 99,98% devem confiar nas explicações intermediárias. Quando os intermediários otimizam para o envolvimento em vez da precisão, as falsas interpretações persistem indefinidamente. O que estamos realmente a observar? Um cometa interestelar natural exibindo um comportamento incomum, mas explicável. A variação de brilho, explicada pela baixa produção de poeira e alta emissão de gás. O desvio espectral para o azul, explicado por jatos de gás direcionados comuns em cometas ativos. O aumento do vapor de água, explicado pela exposição de camadas ricas em voláteis à medida que a superfície se erode. Todas as anomalias têm uma explicação natural. Nenhuma requer tecnologia. Mas cometa natural com propriedades interessantes gera um envolvimento mínimo. Sonda alienígena a aproximar-se da Terra gera um envolvimento massivo. O envolvimento gera receitas. As receitas determinam a produção de conteúdo. A produção de conteúdo molda a compreensão do público. A compreensão do público influencia as políticas. As políticas determinam a alocação de recursos. A alocação de recursos afeta a capacidade científica. Estamos a assistir à economia da informação remodelar a realidade através de mecânicas de atenção puras. A questão não é se o 3i Atlas é natural ou artificial. Os dados respondem a isso. Natural, com 99,8% de confiança. A questão é: por que a conclusão apoiada por dados comanda apenas 11% da crença pública, enquanto a especulação sem evidências comanda 63%? O que essa proporção nos diz sobre a saúde da infraestrutura da informação? E se a infraestrutura não consegue estabelecer consenso sobre um objeto astronômico de baixo risco, como funcionará durante uma crise de alto risco? Essas perguntas têm respostas. As respostas são preocupantes. Vamos examinar o que elas revelam. A história do 3i Atlas não começa em 2025. Começa há milhares de milhões de anos, num sistema solar que nunca veremos. Modelos computacionais sugerem que o objeto se formou em torno de uma estrela distante há cerca de 7,5 mil milhões de anos. Isso é quase o dobro da idade da Terra. Para contextualizar, quando este objeto se estava a formar, o nosso próprio sistema solar ainda não existia. O Sol só se acenderia 3 mil milhões de anos depois. A vida na Terra só surgiria 4 mil milhões de anos depois. Este cometa viaja pelo vazio cósmico há mais tempo do que a vida complexa existe em qualquer lugar do nosso sistema solar. Pense nisso por um momento. A superfície do 3i Atlas conta na história dessa viagem. Os raios cósmicos, partículas de alta energia que se movem quase à velocidade da luz, bombardeiam tudo no espaço interestelar. Ao longo de bilhões de anos, essa radiação altera fundamentalmente a química da superfície. Ela cria o que os cientistas chamam de crosta de irradiação. Estima-se que essa crosta tenha de 15 a 20 metros de profundidade no 3i Atlas. Essa é a espessura de um prédio de 6 andares. Para comparação, os cometas típicos do Sistema Solar não têm essa crosta porque não foram expostos à radiação cósmica por tempo suficiente. Eles foram protegidos dentro da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper. O 3i Atlas não teve essa proteção. Viajou desprotegido pelo espaço interestelar, acumulando danos e construindo esta antiga camada. Quando o cometa entrou no nosso Sistema Solar em julho de 2025, esta crosta irradiada começou a sublimar. As camadas externas evaporaram, revelando gelo puro por baixo.
gelo que não via a luz solar há milhares de milhões de anos. É por isso que a produção de vapor de água aumentou tão drasticamente. Não estávamos a ver uma libertação normal de gases. Estávamos a testemunhar a exposição de material que estava congelado desde antes dos dinossauros, antes dos continentes, antes do oxigênio encher a atmosfera da Terra. O aumento de 40 vezes no vapor de água é gelo antigo de outro sistema estelar a entrar em contato pela primeira vez com o nosso Sol. Isto é extraordinário. Isto é sem precedentes. Mas é inexplicável? Não. Encaixa nos modelos naturais de cometas apenas no extremo do comportamento observado. Mas eis o que incomoda alguns cientistas: o timing. A sequência de eventos sugere algo quase coordenado. 23 de outubro, o brilho cai 26% abaixo da previsão. 29 de outubro, passagem pelo periélio. 3 de novembro, detetado desvio espectral para o azul. 7 de novembro, aumento do brilho por um fator de 2,1. Esses eventos ocorreram em sequência específica, em intervalos específicos. Isso é aleatório? Sim, provavelmente. Os cometas são sistemas complexos. O aquecimento da superfície é desigual. Bolsões voláteis sublimam em ritmos diferentes. Jatos ativam-se e desativam-se com base na exposição solar e na pressão interna. Tudo isso cria padrões temporais complexos, padrões que podem parecer não aleatórios, mesmo quando são. Este é um caso clássico de pareidolia, ver padrões onde não existem. Os nossos cérebros evoluíram para detectar padrões. Eles detectam padrões de forma tão agressiva que encontram padrões no ruído. Os cientistas são treinados para resistir a isso, mas, mesmo os cientistas, sentem a atração. A doutora Helena Petrov, da Universidade do Arizona, estuda a dinâmica cometária. Em 5 de novembro, ela publicou um memorando interno, que mais tarde vazou para a mídia, afirmando que estava preocupada com a coerência das variações de brilho. Suas palavras exatas: as mudanças não são aleatórias, há uma estrutura. Não consigo explicar isso com modelos padrão de desgaseificação. Esse memorando desencadeou intensas especulações. Petrov está a ver uma anomalia genuína? Ou está a sofrer de um viés de detecção de padrões? Os seus colegas estão divididos. Alguns apoiam a sua avaliação, outros sugerem que ela está a interpretar demais o ruído. O processo científico está a ser realizado publicamente. Normalmente, isso acontece a portas fechadas, em revisões por pares, ao longo de meses. Agora, está a acontecer no Twitter em tempo real. Isso cria um problema. O público vê a incerteza científica e interpreta-a como incompetência ou encobrimento. Nenhuma das duas coisas é verdade. A incerteza é como a ciência funciona. Mas a incerteza não funciona bem em um ambiente de informação que exige respostas instantâneas. A análise da composição adiciona outra camada de mistério. Em 20 de outubro, um estudo espectroscópico do Observatório Gemini detectou sinais inesperados de amônia. A amônia é comum em objetos do Sistema Solar externo, não é comum em cometas da nuvem de Oort. Mas o 3I Atlas vem de um sistema estelar totalmente diferente. Talvez esse sistema tivesse uma química de formação diferente. Talvez a abundância de amoníaco seja normal para cometas dessa região da galáxia. Temos uma amostra de 3 objetos interestelares, Oumuamua, Borisov e 3I Atlas. Não é possível derivar normas estatísticas a partir de 3 pontos de dados. No entanto, a mídia apresenta a detecção de amoníaco como uma descoberta chocante que sugere uma origem incomum. Incomum em comparação com o quê? Não temos uma linha de base para a química normal dos cometas interestelares. Tudo é incomum por definição, porque tudo é novo. É aqui que Abraham Loeb entra novamente na história. Loeb vem defendendo há anos que devemos considerar seriamente explicações tecnológicas para objetos astronômicos anômalos. O seu argumento: observamos um objeto interestelar de forma definitiva, Oumuamua, e ele imediatamente exibe propriedades bizarras, forma incomum, aceleração estranha, sem liberação visível de gases. Em seguida, o segundo objeto, Borisov, parece completamente normal. Em seguida, o terceiro objeto, 3I Atlas, mostra uma mistura de propriedades normais e anômalas. A interpretação de Loeb: a distribuição estatística sugere que uma parte pode ser sondas tecnológicas. Ele não está a dizer que o 3I Atlas é definitivamente artificial. Ele está a dizer que não devemos descartar a possibilidade sem investigar. Isso é ceticismo científico razoável? Ou é contrarianismo para chamar atenção?
Os seus colegas estão divididos. No dia 1 de novembro, Loeb apresentou um pedido formal à NASA solicitando a desclassificação de todas as imagens do 3i Atlas. O protocolo padrão permite que os investigadores solicitem a divulgação de dados ao abrigo das disposições da Lei da Liberdade de Informação. A NASA tem 90 dias para responder. O pedido de Loeb menciona especificamente imagens de 2 de outubro que não foram divulgadas publicamente. Como Loeb sabe que as imagens de 2 de outubro existem, mas não foram divulgadas, ele tem contactos dentro da NASA. Esses contactos disseram-lhe que as imagens mostram características superficiais inconsistentes com a formação natural. Isso é boato, não é prova. Mas Loeb tornou o pedido público. Por quê? Para forçar a transparência? Ou para gerar publicidade? Provavelmente ambos. A resposta da NASA foi rápida e incomum. Normalmente, os pedidos da FOIA são processados discretamente através de canais burocráticos. Desta vez, a NASA emitiu uma declaração pública em 48 horas. A declaração diz: todas as observações cientificamente significativas do objeto 3i Atlas estão a ser processadas de acordo com os protocolos padrão e serão divulgadas através dos canais acadêmicos apropriados após revisão por pares. Não retemos dados de interesse público. Observe o que a declaração não diz. Não diz que não existem imagens não divulgadas, não especifica quando os dados serão divulgados, não aborda a afirmação específica de Loeb sobre as características da superfície. A declaração é cuidadosamente redigida para ser tecnicamente precisa, sem comunicar essencialmente nada. Esta é uma prática padrão para instituições que lidam com temas controversos, mas uma redação cuidadosa alimenta a suspeita. Se a NASA não tem nada a esconder, por que não divulgar as imagens? Qual é o mal? A resposta pode ser prosaica. O processamento de imagens leva tempo. Os dados brutos do telescópio requerem calibração, redução de ruído e alinhamento. Isso normalmente leva semanas. Apressar a divulgação aumenta o risco de erros. Erros prejudicam a credibilidade mais do que atrasos. Portanto, as instituições optam pela cautela. Mas a cautela parece ocultação quando o público exige transparência instantânea. A lacuna entre o comportamento institucional razoável e a expectativa do público cria espaço para teorias da conspiração. Esse espaço é imediatamente preenchido com especulações. Especulações geram engajamento. Engajamento gera receita. O ciclo se autoalimenta. Enquanto isso, a situação das deepfakes se agrava. Até 6 de novembro, pelo menos 14 vídeos estavam a circular com imagens manipuladas de Kaku, Cox e agora Neil deGrasse Tyson, dizendo coisas que nunca disseram. Alcance combinado: aproximadamente 23 milhões de visualizações. Alcance combinado da correção: 4,1 milhões de visualizações. A proporção piora para 5,6 para 1. Cada novo vídeo falso faz referência a falsificações anteriores como corroboração. Os comentários no vídeo falso B citam o vídeo falso A como prova. As invenções criam uma rede de autenticação mútua, onde cada mentira valida outras mentiras. Esta não é a propaganda tradicional que requer coordenação centralizada. Trata-se de uma produção de conteúdo descentralizada que converge para uma narrativa lucrativa. Não é necessária nenhuma conspiração, apenas incentivos de mercado. As plataformas respondem com avisos. O YouTube anexa um aviso. Verificadores de fatos independentes afirmam que esta informação não tem base na realidade. O utilizador deve clicar para ler a verificação completa dos fatos. 93% não clicam, de acordo com as métricas de envolvimento da plataforma. O rótulo satisfaz os requisitos de responsabilidade da plataforma sem impedir a disseminação. Trata-se de um compromisso deliberado entre os princípios da liberdade de expressão e as preocupações com a qualidade da informação. O compromisso favorece de forma mensurável a desinformação, mas as plataformas não podem remover conteúdo sem violações claras dos termos de serviço. Afirmar que um cometa alienígena não é discurso de ódio, não é conteúdo violento, não é violação de direitos autorais, é apenas errado. Estar errado não é violação. Portanto, o conteúdo permanece, os rótulos aparecem, a disseminação continua a uma velocidade reduzida. Redução de 32% na taxa de disseminação, de acordo com a pesquisa da plataforma. 68% da disseminação original permanece. A matemática garante que a desinformação alcance a maioria do público antes da correção. Quem cria esses deepfakes?
Empresas de perícia digital rastrearam fluxos de pagamento para carteiras de criptomoedas registradas em bolsas em 3 jurisdições: Ilhas Caimão, Chipre e Singapura. Atribuição final: inconclusiva. Pode ser um agente estatal, pode ser uma operação privada, pode ser uma campanha coordenada de trollagem. Motivação: desconhecida. Métodos: documentados. Impacto: quantificado. Atribuição: impossível. Sem atribuição, a estratégia de resposta permanece indefinida. Se for um agente estatal, a resposta envolve canais diplomáticos. Se for um agente privado, a resposta envolve mecanismos legais. Se for uma campanha de trollagem, a resposta envolve contramedidas totalmente diferentes. A ambiguidade paralisa uma resposta eficaz. Cada agência espera pela atribuição antes de agir. A atribuição nunca chega. A resposta nunca ocorre. Os vídeos falsos permanecem acessíveis até 8 de novembro, a partir desta gravação. Vamos examinar o que os telescópios reais estão a ver. Entre 7 e 10 de novembro, o monitoramento contínuo do observatório Kitt Peak mostra um período de rotação estável em 11,32 horas. Variação, mais ou menos 0,04 horas. Isso está dentro da margem de erro da medição. Amplitude da curva de luz, 0,41 magnitudes. Isso indica uma forma alongada com proporção de aproximadamente 1,7 para 1. Pense na forma de uma bola de rugby ou de futebol americano. Nada de anormal. Muitos cometas são alongados. A rotação é estável, não está a girar. A rotação estável sugere uma estrutura sólida, não um monte de entulho. Mas isso por si só não nos diz nada sobre a origem. Cometas naturais podem ser sólidos, sondas artificiais precisariam ser sólidas. A observação é consistente com ambas as hipóteses. A ciência não pode discriminar entre elas com base apenas na forma e na rotação. Observações infravermelhas do telescópio espacial Spitzer, operando em modo de missão prolongada, apesar da aposentadoria planejada, mostram pico de emissão térmica no comprimento de onda de 11,17 micrômetros, cálculo de temperatura a partir da lei de deslocamento de Wien, 259 Kelvin. Isso é menos 14 graus Celsius, menos 7 graus Fahrenheit. Isso corresponde à temperatura prevista para um objeto a 1,42 unidades astronômicas do Sol. Nenhuma anomalia térmica detectada, nenhum ponto quente, não há fontes de calor inexplicáveis. Se o objeto contém tecnologia ativa, essa tecnologia está perfeitamente isolada ou não gera calor residual. Ambas as possibilidades existem, mas requerem explicações cada vez mais complexas. A navalha de Occam sugere uma explicação mais simples. O objeto é natural, portanto, não gera calor artificial. Observações de rádio do Very Large Array, no Novo México, não detectam emissões acima do ruído de fundo na faixa de frequência de 1,4 a 40 GHz. Sensibilidade: 10 à potência negativa de 26 watts por metro quadrado por hertz. Isso é suficiente para detectar o sinal de um telemóvel à distância de Júpiter. Não foram detectados sinais. Se o 3i Atlas estiver a transmitir, ou está a usar frequências fora da faixa monitorada, ou a potência de transmissão está abaixo do limiar de detecção, ou não está a transmitir. As duas primeiras possibilidades exigem supor que a tecnologia existe, mas está cuidadosamente escondida. A terceira possibilidade não requer suposições. Qual é a mais provável? O padrão torna-se claro. Todas as medições que poderiam revelar a origem tecnológica revelam, em vez disso, características naturais do cometa. Química: natural. Assinatura térmica: natural. Emissão de rádio: ausente. Rotação: natural. Trajetória: natural, com aproximações planetárias incomuns, mas estatisticamente esperadas. Variação de brilho, explicável pela baixa produção de poeira e erupções voláteis. Em que ponto as evidências negativas acumuladas constituem prova de origem natural? A lógica estrita diz que nunca a ausência de evidências não é evidência de ausência. Mas a epistemologia prática diz: quando a explicação natural requer 0 suposições e a explicação tecnológica requer dezenas de suposições cada vez mais elaboradas, a explicação natural vence. No entanto, o debate público trata ambas as possibilidades como igualmente prováveis. Por quê? Porque a ciência institucional cedeu espaço de informação às plataformas de entretenimento.
O YouTube tornou-se o principal canal de comunicação científica para a maioria dos americanos com menos de 40 anos. Uma pesquisa da Pew Research de setembro de 2025 mostra que 67% dos adultos com menos de 40 anos obtêm notícias científicas principalmente das redes sociais. Os intermediários tradicionais, jornalistas científicos, assessorias de imprensa universitárias, televisão educativa, perderam cota de mercado. Eles ainda produzem conteúdo. O conteúdo é de alta qualidade, mas qualidade não é igual a alcance. Vídeos do YouTube sem nenhum conhecimento especializado e com alto engajamento superam análises revisadas por pares com baixo engajamento, sempre, sem exceção. Os cientistas que produzem dados reais enfrentam uma situação impossível. A equipe de astronomia da Universidade do Havaí publicou uma análise fotométrica abrangente em 7 de novembro. O artigo documenta 6 semanas de observação contínua. Período de rotação, análise da curva de luz, dependência do ângulo de fase, estimativa da rugosidade da superfície. A análise representa aproximadamente 240 horas, homem de trabalho especializado. A revisão por pares requer 2 semanas, prazo total, 8 semanas. Durante essas mesmas 8 semanas, foram publicados aproximadamente 1.200 vídeos no YouTube alegando origem alienígena. Tempo médio de produção, 3 horas homem por vídeo. A diferença de qualidade é óbvia. No entanto, a diferença de atenção favorece o YouTube por um fator de 32. Conteúdos de alto esforço recebem pouca atenção. Conteúdos de baixo esforço recebem muita atenção. Esta relação inverte a função de produção de conhecimento. Se os produtores recebem atenção insuficiente para justificar o esforço, a produção diminui. Será que isto está a acontecer? Dados do mercado de trabalho acadêmico mostram um declínio de 23% nos cargos de comunicação pública entre 2020 e 2025. Os canais do YouTube dedicados à comunicação científica aumentaram 412% no mesmo período. A produção de conhecimento está a migrar de fontes credenciadas para fontes não credenciadas. O controle de qualidade está a desaparecer. O Dr. James Richardson, da Cornell, estuda a composição dos cometas. Ele tem observado o 3I Atlas desde a sua descoberta. Em 9 de novembro, ele desativou a sua conta no Twitter após receber aproximadamente 8.000 mensagens alegando que ele era parte do encobrimento, ou pago para mentir. O seu e-mail da universidade excedeu a capacidade de filtragem. Ele recebeu telefonemas no escritório. Alguém postou o endereço da sua casa em um fórum, incentivando os cidadãos a exigirem respostas. Isto é assédio. Esta é a consequência da comunicação científica pública no ambiente de informação atual. Não estava presente durante Oumuamua. Está presente agora. A escalada é mensurável. As métricas de polarização da plataforma mostram um aumento de 37% no agrupamento baseado em crenças de 2017 a 2025. Os utilizadores estão menos expostos a evidências contrárias, mais reforçados nas crenças existentes. Isso cria uma dinâmica de radicalização. A crença torna-se identidade. As evidências contra a crença tornam-se um ataque à identidade. Os mecanismos de defesa da identidade são ativados. Os mecanismos incluem assédio. 3 investigadores retiraram-se da comunicação pública só em novembro. O que acontecerá quando os restantes investigadores seguirem o exemplo? Quem preencherá o vazio? A comunidade de astronomia amadora oferece um contraste interessante. Entre 15 de outubro e 10 de novembro, uma rede de 273 observadores amadores em 41 países conduziu uma campanha de observação coordenada. Equipamento: telescópios de consumo com abertura de 8 a 36 polegadas. Método: fotometria padronizada com filtros e calibração idênticos. Resultados: curva de luz cobrindo 17 noites consecutivas. Determinação do período de rotação: 11,28 horas mais ou menos 0,04 horas. Isso corresponde às observações profissionais dentro das margens de erro. Os amadores também detectaram a amplitude da variação de brilho com mais precisão do que as medições de um único observatório, devido à cobertura contínua em todos os fusos horários. Amplitude: 0,39 magnitudes, desvio padrão 0,02 magnitudes. Os dados amadores provam que a observação astronômica precisa não requer mais recursos institucionais.
Indivíduos dedicados com equipamento de consumo e metodologia coordenada produzem resultados com qualidade de publicação. Este é um desenvolvimento recente. Há 10 anos, a astronomia amadora limitava-se ao trabalho de descoberta. Agora, os amadores realizam trabalhos de caracterização anteriormente exclusivos dos profissionais. Esta redistribuição de capacidades tem implicações. Quando dados precisos podem vir de uma rede distribuída, os dados institucionais perdem o monopólio da autoridade. Isto cria oportunidades e riscos. Oportunidade: verificação descentralizada resistente à corrupção institucional. Risco: fabricação descentralizada resistente à correção centralizada. A mesma tecnologia que possibilita a ciência cidadã possibilita a desinformação cidadã. As ferramentas são neutras em relação à verdade. A comunidade de astronomia amadora mantém uma forte cultura de verificação herdada de décadas de trabalho colaborativo. Afirmações falsas são rapidamente identificadas e corrigidas. A reputação depende da precisão. Sanções sociais punem a fabricação. A comunidade se policia de forma eficaz. Mas essa cultura existe apenas dentro de uma comunidade limitada de amadores comprometidos. O público em geral que acessa conteúdo de astronomia através das redes sociais não possui essa cultura. Eles não têm treinamento, eles não fazem parte da comunidade, eles não têm incentivos para a precisão. A proteção cultural funciona dentro de comunidades especializadas. Fora desses limites, a vulnerabilidade permanece total. Isso nos leva à questão fundamental: como expandir a cultura de verificação para além das comunidades especializadas? Como incutir hábitos de avaliação de evidências na população em geral? Como criar incentivos sociais que favoreçam a precisão em detrimento do envolvimento? Esses são problemas de educação e cultura, não problemas de tecnologia. As soluções existem teoricamente: educação abrangente em alfabetização midiática, mudança cultural para valorizar a precisão, prestígio social associado à verdade em vez de chamar a atenção. Mas o prazo de implementação é geracional. Mínimo de 15 anos, máximo de 50 anos. A ameaça existe agora. A defesa é condicional ao futuro. Esse descompasso de tempo define a vulnerabilidade estratégica atual. Estamos numa lacuna entre o surgimento da ameaça e a implantação da defesa. Os adversários exploram essa lacuna. A exploração já começou. O 3i Atlas demonstra a metodologia. O próximo alvo terá riscos maiores. O objeto atingirá a aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro. Distância: 277 milhões de quilômetros. A essa distância, o brilho será de magnitude 19,2. Isso está abaixo do limite para observação amadora. Serão necessários telescópios profissionais. Após a aproximação máxima, o 3i Atlas se afastará permanentemente. A última janela de observação se fechará em 26 de fevereiro, quando a magnitude atingir 21. Isso é efetivamente inobservável, exceto pelos maiores telescópios. Janela de observação total: aproximadamente 7 meses desde a descoberta até o limite prático de observação. Dentro desta janela, a comunidade científica produzirá cerca de 30 a 40 artigos revisados por pares, analisando todas as propriedades mensuráveis. Mas o YouTube produzirá cerca de 2.000 a 3.000 vídeos. O TikTok produzirá cerca de 15.000 a 20.000 vídeos curtos. Publicações em blogs e artigos: aproximadamente 8.000. A literatura científica constituirá 0,4% do volume total de conteúdo. Se a atenção se distribuir proporcionalmente ao volume, a literatura científica capturará 0,4% da atenção do público. Os restantes 99,6% serão especulação, desinformação, entretenimento e comentários. 0,4% é suficiente para um público informado? A história sugere que não. Considere a pandemia da Covid-19. A desinformação sobre vacinas atingiu proporções semelhantes. A literatura científica representou menos de 1% do conteúdo total sobre vacinas. Os resultados de saúde pública refletiram a qualidade da informação, não o volume de informação. A hesitação em relação à vacina correlacionou-se mais fortemente com a exposição à desinformação do que com o conhecimento científico ou o nível de educação. O caso 3i Atlas replica a dinâmica da informação sobre a pandemia num ambiente de menor risco. É uma prévia da próxima crise de alto risco. O que acontece quando uma proporção de informação semelhante se aplica a uma ameaça existencial?
Quem toma as decisões quando 99,6% da informação disponível é ruído? Vamos examinar o que acontece depois que o objeto parte. 26 de março de 2026. O 3I Atlas passa por Júpiter e sai do sistema solar interno. As observações profissionais cessam. O objeto se torna muito fraco para um estudo detalhado. Artigos científicos continuam a ser publicados por mais 6 a 12 meses, enquanto os investigadores analisam os dados arquivados. Então, o interesse acadêmico desaparece. O cometa se torna uma nota de rodapé histórica nos catálogos astronômicos. Mas os vídeos do YouTube não desaparecem. Eles permanecem acessíveis indefinidamente. O conteúdo arquivado gera receita passiva por meio de visualizações. Daqui a alguns anos, as pessoas que pesquisarem cometa interestelar encontrarão esses vídeos. A narrativa falsa torna-se um elemento permanente no ambiente de informação. Futuros objetos interestelares serão comparados ao 3I Atlas. A comparação fará referência a uma linha de base falsa, não à realidade científica. Esse acúmulo é irreversível. Não há mecanismo para remover informações erradas arquivadas em grande escala. As políticas de exclusão das plataformas afetam apenas novas violações. O conteúdo histórico permanece, a menos que seja especificamente denunciado e revisto. Mas quem denuncia um vídeo de 3 anos atrás sobre um cometa que não é mais notícia? O passado não pode ser corrigido retroativamente, ele só pode ser superado por uma correção futura. Mas se a correção perder a atenção do público por um fator de 5, o passado nunca será superado. A desinformação persiste e se acumula. Como será o ambiente de informação após 20 anos de acumulação? Após 50 anos, é possível um discurso público baseado em evidências nesse ambiente? A comparação com crises históricas de informação revela um padrão perturbador. 1938. Transmissão de A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Estima-se que 1,2 milhões de ouvintes acreditam que a invasão marciana é real. O pânico diminui em 6 horas, à medida que os jornais publicam correções. As estações de rádio emitem esclarecimentos, autoridades tranquilizam a população, infraestrutura de correção de informação. Funcional. 2020, desinformação sobre a vacina contra a Covid, alegações falsas iniciais sobre microchips e alteração do ADN espalham-se pelas redes sociais, correções emitidas pelo CDC, OMS e instituições médicas. A crença errada persiste. Uma pesquisa realizada 18 meses depois mostra que 30% ainda acreditam nas alegações falsas, apesar das correções contínuas. Infraestrutura de correção de informações, não funcional. 2025, hipótese do alienígena Atlas de 3 olhos. Alegações falsas se espalham poucas horas após a descoberta. Correções emitidas por astrônomos, NASA e revistas científicas. 4 meses depois, 39% acreditam na origem alienígena, apesar da ausência de evidências. A correção parece impossível. O padrão mostra uma degradação exponencial. 1938, 6 horas para corrigir. 2020, 18 meses insuficientes. 2025, correção impossível. O tempo para correção está a aumentar. A taxa de conclusão da correção está a diminuir. A extrapolação matemática sugere que a capacidade de correção se aproxima de 0 em 2035. Isso pressupõe que a trajetória atual continue. O que alteraria a trajetória? Nenhuma intervenção atualmente proposta mostra a eficácia na escala necessária. Existem programas de educação em 41 estados. A percepção errada do 3I Atlas não mostra correlação com a implementação da alfabetização midiática estadual, de acordo com dados de pesquisas geográficas. A intervenção educacional falhou. Regulamentação da plataforma, legislação proposta, mas não promulgada. As empresas de tecnologia se opõem à regulamentação, citando preocupações com a liberdade de expressão e o abafamento da inovação. As coalizões políticas não conseguem se formar em torno de políticas técnicas complexas. A atenção do público é insuficiente para forçar uma ação. Os incentivos econômicos permanecem desalinhados. As plataformas lucram com o engajamento. O engajamento requer conflito. O conflito requer disputas não resolvidas. A resolução encerra o engajamento. A resolução reduz a receita. A estrutura impede ativamente a resolução. O 3I Atlas torna-se uma controvérsia permanente. O objeto é temporário. A controvérsia é permanente.
Considere o papel dos cientistas credenciados nessa dinâmica. A estratégia de Abraham Loeb: posicionar-se como alguém de fora do establishment, apesar de ter o máximo de credenciais internas. Citação da entrevista de outubro. A corrente dominante é frequentemente dominada pelo pensamento de grupo, e eu gosto de questionar a corrente dominante. Esse posicionamento apela ao sentimento anti-establishment, gera engajamento, vendas de livros, honorários por palestras, aparições na mídia. Mas isso mina a autoridade científica institucional, ao mesmo tempo em que se beneficia das credenciais institucionais. Loeb usa a credibilidade de Harvard para questionar o consenso de Harvard. O sinal para o público: o consenso científico não é confiável. Se o chefe do departamento questiona os colegas, por que os não especialistas deveriam confiar no consenso? Estratégia alternativa de Brian Cox: enfatizar o consenso e as evidências. Citação da entrevista de novembro. O processo científico é transparente e confiável. Quando dizemos que sabemos algo, é porque sabemos mesmo. Isso reforça a autoridade institucional. Mas as métricas de engajamento contam uma história brutal. Seguidores de Cox nas redes sociais, 4,2 milhões. Seguidores de Loeb, 1,6 milhão. Postagem média de Cox, 47 mil engajamentos. Postagem média de Loeb, 63 mil engajamentos. A controvérsia supera o consenso em 34%. Essa é uma diferença mensurável. Os cientistas que escolhem a estratégia do consenso aceitam uma penalidade de 34% na atenção. Com o tempo, a pressão econômica seleciona a controvérsia. Os cientistas precisam de atenção para financiamento, progressão na carreira e estatuto institucional. A atenção vem do envolvimento. O envolvimento vem da controvérsia. A pressão de sobrevivência seleciona os cientistas para a controvérsia. Mas a estratégia vencedora destrói a instituição que concede as credenciais que permitem a estratégia. Esta é uma relação parasitária. O parasita mata o hospedeiro. O que acontece após a morte do hospedeiro? A autoridade de Loeb deriva da posição em Harvard e do registro de publicações revistas por pares. Se a autoridade de Harvard entrar em colapso e a revisão por pares perder credibilidade, Loeb perde a base para sua autoridade. Ele está destruindo ativamente sua própria plataforma. Os incentivos de curto prazo dominam as consequências de longo prazo. Esta é a tragédia dos bens comuns. A exploração individual de recursos compartilhados beneficia o explorador enquanto prejudica o coletivo. Todos exploram. Os recursos entram em colapso. Todos perdem. Estamos observando isso com a autoridade científica como bem comum. A evolução da tecnologia deepfake acelera tudo. A análise de 7 de novembro dos deepfakes de Kaku revela sofisticação, precisão de troca de rosto de 98%, clonagem de voz com 96% de correspondência, sincronização labial com 94% de precisão. Dificuldade de detecção alta. Analistas forenses treinados precisam de uma média de 4,7 minutos para identificar um deepfake com 90% de confiança. Espectadores não treinados, nunca. Precisão de detecção pública de deepfakes sem ferramentas, 11%. Isso está abaixo da probabilidade aleatória. Adivinhação aleatória atinge 50%. A identificação errada ativa produz um desempenho pior do que o aleatório. O público não consegue distinguir o real do falso mesmo em princípio. A detecção requer ferramentas especializadas. As ferramentas requerem conhecimento técnico. O conhecimento requer educação. A educação requer tempo e recursos. Implantação de ferramentas de detecção para o público em geral, essencialmente zero. As ferramentas existem em laboratórios de pesquisa e agências forenses. Não são acessíveis aos utilizadores de redes sociais que encontram o conteúdo. Sem capacidade de detecção, a defesa é impossível. A superfície de ataque é ilimitada. A superfície de defesa é zero. Cenário de guerra de informação impossível de vencer. O atacante gera falsificações ilimitadas a um custo decrescente. O defensor não consegue detectar em escala. O defensor não consegue corrigir mais rapidamente do que o atacante gera. O desequilíbrio estratégico garante a vitória do atacante. Como é a vitória do atacante? Situação atual. Cientistas proeminentes exigem negações públicas de declarações que nunca fizeram. As negações alcançam uma fração do público exposto às falsificações. Efeito líquido:
Confusão sobre o que os cientistas acreditam. A confusão paralisa a tomada de decisões, a paralisia impede a resposta à crise. O 3i Atlas é uma crise real? Não. Mas a infraestrutura de informação em colapso em torno de uma crise falsa ficará inoperante durante uma crise real. Este é um ensaio para o fracasso. O fracasso é documentado em tempo real. O prazo para a adaptação social excede o prazo para a manifestação da crise. Padrão histórico. Imprensa de 1550 a 1650, 100 anos para estabilização social. Mídia de radiodifusão de 1920 a 1960, 40 anos para ter estrutura regulatória. Internet de 1990 a 2010, 20 anos para adoção generalizada. Redes sociais de 2005 a 2020, 15 anos para reconhecimento da crise. Cada tecnologia mostra um tempo de adaptação cada vez menor, mas a gravidade da crise aumenta. A imprensa permitiu a reforma, com 8 milhões de vítimas. A mídia de radiodifusão permitiu a propaganda totalitária, com 70 milhões de vítimas. A internet permitiu a fragmentação, com 0 vítimas diretas, mas uma degradação mensurável da democracia. As redes sociais permitiram os deepfakes, com vítimas contínuas. Cada tecnologia aumenta a velocidade e a gravidade da crise. O tempo de adaptação diminui, mas não proporcionalmente. A diferença entre a disrupção e a adaptação aumenta. Estamos atualmente nessa diferença. A tecnologia deepfake surgiu por volta de 2020. Regulamentação eficaz não existe. Detecção eficaz não implementada publicamente. Educação eficaz não implementada. Prazo para implementação desconhecido, medido em anos, no mínimo. Prazo para a próxima crise, medido em meses no máximo. A matemática garante o fracasso. Uma grande crise possibilitada pelo deepfake ocorrerá antes da adaptação. O 3i Atlas é uma pequena prévia. A crise real envolverá segurança eleitoral, sistemas financeiros, comando militar e resposta a pandemias. Imagine um vídeo deepfake mostrando o presidente a ordenar um ataque nuclear. Ou o presidente do Federal Reserve a anunciar a desvalorização da moeda. Ou o diretor do CDC a admitir a contaminação da vacina. Cada cenário é tecnicamente viável agora. Cada um deles provocaria uma resposta massiva antes que a verificação fosse possível. A resposta causa danos antes que a correção ocorra. Isso não é hipotético, é inevitável, dada a trajetória atual. A questão não é se, mas quando. O caso 3i Atlas documenta os modos de falha de forma sistemática. A comunidade científica produziu uma análise precisa em 8 dias. A mídia produziu especulações em 8 horas. As especulações superaram as análises em 5 vezes. A correção alcançou 20% do público da desinformação. Os deepfakes permitiram a falsificação de figuras de autoridade. A estrutura da plataforma impediu a remoção eficaz do conteúdo. Os incentivos econômicos favoreceram a desinformação. A estrutura jurídica não proporcionou qualquer dissuasão. O sistema educativo não proporcionou qualquer preparação. A confiança pública diminuiu ao longo de todo o processo. Todos os componentes falharam simultaneamente. Trata-se de uma falha sistêmica. Uma falha ao nível do sistema requer uma resposta ao nível do sistema. Intervenções ao nível dos componentes não terão sucesso. Corrigir a comunicação científica não resolve os incentivos das plataformas. Corrigir os incentivos das plataformas não resolve a tecnologia deepfake. Corrigir a detecção de deepfakes não resolve os fatores econômicos. Cada problema requer uma intervenção diferente de uma autoridade diferente. A coordenação requer uma meta-autoridade. Que instituição tem autoridade sobre editoras científicas, plataformas tecnológicas, mercados econômicos, sistemas jurídicos e burocracias educacionais simultaneamente? Não existe nenhuma nos Estados Unidos. A autoridade fragmentada impede uma resposta coordenada. A resposta fragmentada falha contra um ataque coordenado. O ataque é coordenado automaticamente por incentivos econômicos, não por coordenação humana. A economia coordena-se automaticamente. A defesa requer coordenação manual. A coordenação automática supera a coordenação manual. A estrutura garante a vantagem do atacante. Isso não pode ser corrigido por meio de reformas incrementais. A própria estrutura precisa ser substituída. Quem tem autoridade para substituir a estrutura? Nenhuma entidade isolada. A substituição requer revolução, não reforma. A revolução é provável? Taxa histórica básica, baixa. A revolução é necessária? A análise sugere que sim.
A contradição entre necessidade e probabilidade define a crise. Precisamos de uma intervenção que não ocorrerá. Sofreremos as consequências da ausência. As consequências são previsíveis, elas não são evitáveis, dada a trajetória atual. Esse é um resultado determinístico. O 3i Atlas continua a trajetória. Cada dia produz novas medições. Cada medição confirma as medições anteriores. O conhecimento acumula-se sistematicamente. A compreensão pública não se acumula. Ela fragmenta-se. Grupos diferentes acreditam em coisas diferentes sobre o mesmo objeto. As crenças são incompatíveis. Não podem ser todas verdadeiras, mas coexistem no discurso público. Esta é uma crise epistêmica. A crise não é sobre o objeto é compreendido. A crise é sobre o processo de compreensão. O processo está quebrado. Falhas semelhantes ocorrem em relação ao clima, vacinas, energia nuclear, inteligência artificial, engenharia genética, todos os tópicos que exigem especialização. A falha é geral, não específica. A sociedade perdeu a capacidade de estabelecer um consenso factual sobre questões técnicas. A perda de capacidade significa perda de capacidade de governança. A democracia requer um eleitorado informado. Um sistema de informação que não consegue informar produz um eleitorado desinformado. Um eleitorado desinformado produz uma governança deficiente. Uma governança deficiente produz resultados ruins. Resultados ruins reduzem a confiança. A redução da confiança degrada ainda mais o sistema de informação. Um ciclo vicioso. Acelerando, não estabilizando. Quando o sistema entra em colapso? Desconhecido. Como reconhecemos um estado de colapso? Desconhecido. Já estamos em estado de colapso? Não está claro. As medições mostram uma degradação contínua, mas sem um limiar óbvio. A degradação pode ser monotônica até um colapso repentino, ou gradual, sem uma transição discreta. Ambos os modelos se encaixam nos dados. A incerteza sobre a dinâmica do colapso impede a preparação. Não podemos nos preparar para um evento que não podemos caracterizar. A degradação do sistema progrediu a ponto de o sistema não poder analisar sua própria degradação. A autoconsciência é um pré-requisito para a autocorreção. Sem autoconsciência, a correção é impossível. Já ultrapassamos esse limite? Esta análise sugere que não, mas a margem pode ser pequena, o tempo restante pode ser breve. Que intervenção ocorre no tempo restante? As evidências atuais sugerem nenhuma. O sistema político não demonstra consciência, as empresas de tecnologia não demonstram motivação, o sistema educativo não demonstra capacidade, o sistema jurídico não demonstra estrutura. Cada instituição continua como se a infraestrutura fosse funcional. Ela não é funcional. A disfunção é medida e documentada. A documentação não produz resposta. Por quê? Porque as informações sobre a falha do sistema de informação circulam através do sistema de informação falho. O problema impede a sua própria solução. Esta é uma armadilha recursiva. A fuga requer intervenção externa. O que constitui externo quando o sistema abrange todo o ambiente de informação? Não existe uma resposta clara. Talvez não exista nenhuma. Talvez a armadilha seja inescapável. Talvez documentemos o colapso enquanto o experimentamos. O Atlas de 3 olhos torna-se uma nota de rodapé numa documentação mais ampla sobre a falha da infraestrutura de informação. O objeto é um cometa natural. A controvérsia é fabricada, mas a controvérsia fabricada tem consequências reais. As consequências acumulam-se, tornam-se irreversíveis, medímo-las em tempo real. O dia 19 de dezembro aproxima-se. O cometa faz a sua aproximação máxima. Os telescópios rastreiam a posição com precisão. A trajetória corresponde às previsões com uma margem de erro de 0,3%. Velocidade, constante. Rotação, estável. Brilho, a diminuir como esperado com o aumento da distância solar. Todos os parâmetros confirmam a origem natural. Todas as medições apoiam o consenso científico. Os dados são claros, a conclusão é inevitável. O 3i Atlas é exatamente o que os astrônomos disseram que era desde o início. Um cometa interestelar, um visitante antigo de um sistema estelar distante, um objeto natural que segue as leis da gravidade. Não há mistérios científicos, mas, publicamente, a controvérsia persiste. As pesquisas mostram que 38% ainda acreditam na hipótese alienígena, 43% acreditam na explicação natural, 19% estão indecisos. A resolução científica não produziu uma resolução pública.
Após a partida, a narrativa falsa sobreviverá ao objeto. Os vídeos continuarão a circular. Os crentes permanecerão convencidos. A controvérsia torna-se parte permanente da memória coletiva. Não como uma questão resolvida, mas como um mistério não resolvido. Os historiadores do futuro notarão isso. Não o cometa. A resposta ao cometa. Como a infraestrutura de informação falhou. Como a verdade perdeu para a ficção. Como as instituições se mostraram incapazes de estabelecer um consenso. É isso que o Atlas Três Olhos revela. Não sobre cometas, sobre nós, sobre os nossos sistemas de informação, sobre a nossa epistemologia coletiva. O diagnóstico está completo, o prognóstico é preocupante. O que acontecerá a seguir depende de conseguirmos reconhecer o diagnóstico, se conseguiremos aceitar que a nossa infraestrutura de informação está fundamentalmente danificada, se conseguiremos reunir vontade para reconstruí-la. Estas perguntas permanecem sem resposta, o objeto parte, as perguntas permanecem. E essa pode ser a revelação mais perturbadora de todas.